Notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 8 horas e 23 minutos, 8h23, estamos voltando agora para a entrevista do dia dessa quarta-feira, 6 de abril de 2022. Augusto. Verdade, hoje nós, nesta quarta-feira, vamos conversar com o Edson Costa, né, companheiro aí de longa data, né, que assumiu aí a Secretaria da Junta de Serviço Militar. Bom dia, Edson, bem-vindo ao Mix Café. Bom dia, Augusto, Zambuja e ouvintes da emissora, a Estúdio Livre, que sempre me recebe tão bem. Aliás, fazia um bom tempo que eu não vim aqui, né? Eu fico muito feliz aí, porque essa é uma oportunidade extraordinária para a gente colocar os assuntos em dia. E cumprimentos pelo trabalho de vocês aí da emissora. É importante, o pessoal estava me cobrando muito, né, o Edson Costa, sobre a Junta de Serviço Militar. A Junta está num novo local, não? Exatamente, nós saímos no ano passado da Vice-Almirante Abreu, ali bem junto do complexo do DATC, e fomos por uma orientação do prefeito Fábio Branco para um local mais amplo, estrategicamente situado, que é na Avenida Buarque de Macedo, a antiga Secretaria de Serviços Urbanos, Buarque 499. Ali nós temos um ponto de maior convergência, né? Então isso acaba facilitando. Está no meio da cidade hoje, né? Exatamente. Então isso é bastante saudável e proporciona que os cidadãos que acorrem diariamente à Junta Militar possam ter um atendimento melhor, especialmente levando em conta, né, esse período ainda de pandemia que nós estamos vivendo. E quando nós nos transferimos para a nova sede, nós estávamos ainda num período bastante agudo da pandemia. Então lá tivemos condições de proporcionar um maior distanciamento e, consequentemente, um atendimento mais seguro, que é aquilo que nós preconizamos no município, né? O horário de atendimento da Junta, qual é que está? Então, às vezes as pessoas pensam que a Junta ela segue o horário geral da municipalidade, que é à tarde, mas não, a Junta mantém, foi uma decisão que com a nossa equipe foi tomada, de proporcionar esse contato dos cidadãos na parte da manhã, para liberá-los até para o trabalho, né? Então a Junta começa a atender às 8 horas da manhã, faz horário contínuo até às 2 horas da tarde. Então, quem precisar dos serviços de suporte, de orientação cidadã, de orientação mais técnica, operacional, na área do direito, o que pode, o que não pode. Muitas vezes as pessoas ou têm dificuldade de acessar a plataforma do Serviço Militar através da internet, ou então, por uma outra razão, querem o atendimento presencial para exibir algum documento, tirar alguma dúvida. Então, essas pessoas podem se valer da Junta de Serviço Militar nesse horário, das 8 da manhã às 2 horas da tarde, ininterruptamente. Então, nós estamos lá sempre à disposição. Uma coisa importante, né, Augusto, é que não há formação de filas. Quando eu assumi a Junta Militar, havia uma demanda reprimida, muito por conta até da pandemia, né? Então havia uma formação de fila, as pessoas ficavam expostas ali na antiga sede, e isso não era bom, não era saudável para o cidadão, muito mais num tempo como esse que nós estamos vivendo. Então as pessoas ficam mais abrigadas, ficam mais seguras, né? Então isso é bastante produtivo e nós ficamos bastante felizes porque temos recebido um movimento muito grande, até porque estamos no período que começou no início de janeiro e se estenderá até o dia 30 de junho, que é o período de alistamento militar, né? Então há uma demanda muito maior. Os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos neste 2022, eles podem realizar a sua inscrição, seu alistamento através da plataforma do Serviço Militar pela internet, que é a orientação básica do Ministério da Defesa. Mas todos nós sabemos que, por uma outra razão, como eu estava dizendo, alguns não conseguem. Então eles
podem ir sim à Junta de Serviço Militar, porque nós facilitamos a vida do cidadão, estamos lá para isso, né? Há uma orientação nesse sentido de que o alistamento seja através da plataforma online, mas nós temos procurado estimular um maior contato com a comunidade, exatamente no sentido de proporcionar uma facilidade maior. Nem todas as dúvidas eles sabem os caminhos, onde tem que clicar na plataforma. Então, estamos lá para isso. E é importante também salientar que não é só de Rio Grande, né? Está recebendo aí o pessoal de Santa Vitória do Palmar, que se inscreve aqui também. Exatamente, nós temos aí uma região militar, que é o posto de recrutamento e mobilização, que é sediado em Bagé. Então ele jurisdiciona uma ampla área dentro da 3ª região militar, de 35 cidades. Então cada cidade tem a sua junta de serviço militar. Entretanto, existe algum período ou de férias, ou de situações pontuais em alguma junta, e uma socorre a outra. Então, dentro dessa região militar, onde a sede, a quem nós nos reportamos é Bagé, nós temos encontrado assim uma ampla receptividade por parte dos demais secretários, das demais equipes das juntas nos municípios instalados, e um suporte extraordinário através do posto de recrutamento e mobilização de Bagé, onde eu estive, inclusive, o ano passado, em maio, realizando um treinamento, uma capacitação, porque o universo de uma junta militar, às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito simples, que é um carimbo no papel. Não é. Na verdade, existe um regramento todo próprio e as regras estão em constante transformação e nós precisamos nos adaptar. Então lá eu tive a oportunidade de conhecer esse mundo por dentro, até para poder prestar uma orientação maior, uma orientação melhor e ir ao encontro daquilo que a legislação prevê. Não há como flexibilizar as coisas que não podem ser flexibilizadas. Então, para que as pessoas entendam bem, nós administrativamente, as juntas militares, elas são subordinadas ao poder executivo nos seus respectivos municípios. Agora, do ponto de vista operacional, do ponto de vista da legislação militar e das relações entre o meio militar e o mundo civil, elas são regradas através de mecanismos do Ministério da Defesa. Então, nós nos reportamos administrativamente ao GABEX, ao Gabinete Executivo, mas, do ponto de vista funcional, nós acolhemos e seguimos um regramento bastante rigoroso, né? Não, estou falando isso porque, como sabes, eu sou da diretoria da SOAMEX, do Exército. Perfeitamente. Né? E é tipo de coisa assim, a gente tem uma interação muito grande com o pessoal do 6º GAC. Vira e mexe, eu falo com o Capitão Leite, que está em Santa Maria, mando um abraço aqui para ti também. Exatamente, muito obrigado. E ele grande figura aí. Grande figura, e fez um trabalho muito bom aqui no nosso 6º GAC, com certeza está fazendo na brigada lá de Santa Maria. E ele trouxe muita gente para se alistar, o pessoal do Chuí, o pessoal de Santa Vitória, o ano passado. Né? E por isso que eu fiz essa pergunta para ti, para saber se ainda tem vagas, né, para cá sendo realizadas. Na verdade, nós tanto atendemos pessoas que trazem essas demandas de fora, como também encaminhamos para o procedimento de encaminhamento da situação militar para outros municípios. Por exemplo, nós temos aqui muitos jovens que são encaminhados para Jaguarão, para Quaraí, né? Então, onde eles vão prestar o serviço militar. Quer dizer, quem sabe da demanda, do ponto de vista da absorção desses cidadãos na prestação do serviço militar, é exatamente o órgão que decide quem vai prestar o serviço e quem não vai, que são as comissões de seleção, a CS, em cada município. Então nós não temos ainda a data da comissão de seleção, não foi revelada ainda, mas em princípio isso deverá seguir ali um rito ao redor de agosto, né? Mas nós fizemos esse recebimento, essa orientação, e encaminhamos para esses procedimentos a partir do momento em que nós temos essa vinculação com os demais municípios. As juntas, elas procuram se interligar, porque sempre surgem casos mais pontuais. Então, quando um município
não sabe como encaminhar aquela situação mais pontual, ela se vale, digamos assim, do saber de outras juntas que têm uma boa estrutura também e que podem já ter vivido esse momento. Então, nós ficamos bastante felizes porque pudemos acolher esses cidadãos e encaminhá-los adequadamente. Agora, as dúvidas sempre são muitas, né, Augusto? Sempre são muitas. Então, nós temos lá cidadãos que muitas vezes, e isso é importante, eu acho que essa oportunidade que a Estúdio Livre nos oferece é muito boa para isso, para que a gente sempre alerte aos cidadãos. Poxa vida, não pode deixar passar. Há pouco tempo atrás nós recebemos um cidadão que chegou na Junta de Serviço Militar e na condição de refratário, ou seja, totalmente na contramão. O nome já dizia serviço militar obrigatório, não é uma faculdade que o cidadão tenha de deixar de comparecer ou não. Não, ele precisa comparecer, ele precisa legalizar a sua situação. Então ele pegou e disse, olha, bom dia, eu gostaria de uma informação, eu deixei passar um pouquinho do período, queria saber qual é a minha situação. Poxa vida, qual é o seu CPF? Aí ele deu o CPF, ele estava com 45 anos, o pouquinho que ele deixou passar foi de 18 anos até 45. Aí ele precisou, porque o documento militar é exigido para qualquer coisa que o cidadão vá fazer, né? Se ele é funcionário público, tudo pode até pedir de receber até. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas só sentem a dor quando há uma necessidade premente, como o emprego, por exemplo. Hoje ninguém assume uma condição de emprego se não apresentar no rol da documentação exigida a sua comprovação de estar em dia com o serviço militar obrigatório. Então aí eles acorrem à junta. Então há situações em que nós dependemos de um tempo que pode levar de 10 a 30 dias para a emissão daquele documento que ele precisa. Então, a dica que se dá, não deixe para a última hora, regularize a situação, vá até a Junta de Serviço Militar, repito, Buarque de Bacedo 499, tire a sua dúvida, pode ligar para a gente através do 3231-4868, repito, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, estamos lá para atender. É simples assim. O que não dá é para deixar passar em brancas nuvens e depois ficar correndo atrás, né? Com certeza. Uma coisa também que é importante a gente ressaltar, o Edson, é que é o seguinte, o pessoal de 2003 pode fazer o alistamento militar. O pessoal que está em faculdade, terminando, por exemplo, ainda tem aquele esquema de pedir uma dispensa para prorrogação? Sim, é o chamado MFDV, que são os médicos, os farmacêuticos, os dentistas e os veterinários. Eles podem solicitar, sim, o adiamento de incorporação na Junta de Serviço Militar. Eles não vão conseguir fazer este suporte através da internet. Eles precisam necessariamente comparecer a uma junta de serviço militar e apresentando o comprovante de matrícula, o documento de identificação, o comprovante do seu domicílio, ou seja, da sua residência. Esses dispensados apanham na junta de serviço militar. Isso é uma regra nova, é importante você ter tocado nesse assunto, porque isso há poucas semanas mudou. Na verdade, ele precisava de um carimbo anual. Agora não é mais assim. Ele precisa, os dispensados apanham na junta um CDI, um Certificado de Dispensa de Incorporação, que é anual. Então, eles não são dispensados do seu compromisso com o meio militar no final de um desses cursos de formação superior, não. Eles precisam comparecer a uma comissão de seleção, a CS. E aí eles prestam um serviço militar como profissionais das suas respectivas áreas. E não como recrutas, digamos assim, para que as pessoas possam entender melhor. Então o MFDV não pega mais certificado definitivo. Não pega mais. Eles têm que pagar uma taxa e para fazer esse pagamento da taxa eles precisam recorrer à junta de serviço militar. Uma coisa que é importante, né? Porque tem muita gente que às vezes está quase no último ano, né? E de repente pode prorrogar por um ano aí, se formar e depois até aí com um oficial temporário. Eu acho que é essa a exatamente. Então isso é importante e às vezes as pessoas acham que é um outro caso, não. Porque você veja que o MFDV, os médicos, os farmacêuticos, os dentistas, os veterinários, é muita gente, então muito jovem, nesse período de cumprimento da legislação em relação ao serviço militar.
Então eles precisam necessariamente, e aí há um entrelaçamento de forças, porque nós dependemos de informação, de encaminhamento por parte, por exemplo, da universidade, da relação, não é, desse pessoal. Então tem todo um trâmite que a Junta de Serviço Militar tem na sua tradição de fazer. É uma atividade, repito, de fundamental importância e de cidadania, né? Eu repito sempre, se é um serviço militar obrigatório, não há como o jovem deixar isso para depois. Não, ele precisa estar em dia com as suas obrigações, porque são muitas as sanções que ele pode e certamente vai passar no momento em que, na sua caminhada de vida, ele for tentar uma ou outra situação, não só na colocação no mercado de trabalho, mas em relação a cursos, a concursos. É interessante dizer que poucas pessoas sabem, se o cidadão pegar um prêmio numa loteria federal, por exemplo, se ele não estiver em dia, ele vai enfrentar problemas para receber o seu prêmio. Pouca gente sabe disso. Para tu ver que não complica, né? Uma coisa também que eu acho que é fundamental a gente dizer é que hoje tem o alistamento. Tu pode escolher servir no Exército ou servir na Marinha? Sim, ele pode. Muitos jovens fazem essa opção. E aí, de acordo com essa opção, ele vai ser encaminhado à comissão de seleção, tanto a inicial, que é a primeira, como a complementar. Se ele passar pela seleção inicial, ele terá uma nova data da seleção complementar para se apresentar. Agora, se ele vai servir ou não, só após ele passar pela complementar, por esse segundo momento, é que ele vai saber se vai engajar, como se dizia antigamente, ou não. Mas agora, é sempre importante dizer que é uma honra para o cidadão prestar serviço militar ao seu país. É uma preparação para a vida. O que ele adquire lá dentro é algo fantástico do ponto de vista da disciplina, da boa conduta, da afirmação de valores. Então, olha, é simplesmente sensacional. Então, claro que isso é muito pessoal, né, Augusto? É pessoal. Às vezes, muito costumeiramente, jovens optam por não seguir a carreira militar. Não é uma decisão que eles possam tomar. Agora, dependendo de como ele se apresentar à comissão, daquilo que for dito, daquilo que for apresentado, se ele tem alguma dificuldade, é portador de alguma necessidade especial ou coisa que o valha, bom, aí realmente ele poderá não servir. Agora, deixar de se apresentar, não. Uma coisa que é fundamental, acho que para nós encerrar, o Edson ia dizer o seguinte: tu faz o alistamento, mas tu não fica livre de fazer o cumprimento da bandeira. Né? Não. Neste momento, alguns municípios, diante da flexibilização, já voltaram a passar pela cerimônia de juramento à bandeira. Mas há uma determinação e uma orientação desde o início da fase pandêmica por parte do Ministério da Defesa, por parte do governo federal, de isenção de passar por este rito. O juramento à bandeira é um rito. Então, muitos municípios já estão voltando a fazer, nós estamos em análise ainda, né, se vamos voltar a fazer ou não. Mas, neste momento, há um amparo para aqueles municípios que optaram por uma outra razão, por manter ainda esse cuidado. Então, muitos deles perguntam, qual é a data do juramento à bandeira? Não, neste momento nós estamos desobrigados de assim proceder. Edson, eu sei que o tempo está correndo, nós também temos o teu compromisso, nós também temos o nosso, mas aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho de cidade. E aí, o que tu está achando da cidade aí? Crimes, Santa Casa, nós já debatemos isso aqui no Mix Café contigo em várias situações. O que tu está achando aí? Bom, vamos começar pela Santa Casa do Rio Grande. A Santa Casa, há um tempo atrás, trocou a sua direção, né? A sociedade apoiou, até porque a Santa Casa vinha de um emaranhado de problemas sem fim, né? Muitas coisas melhoraram e muitas ainda precisam melhorar. Agora, o que eu reparo hoje é o seguinte: a Santa Casa, ela faz parte de um universo do mundo da saúde pública. Então, o entrelaçamento de forças com, seja a Secretaria Municipal, seja a Secretaria de Estado,
os outros organismos de saúde, eles precisam necessariamente trabalhar em rede. Não há hoje como a Santa Casa, mesmo sendo uma entidade de cunho particular, filantrópico, com a sua diretoria própria, mas ela recebe subvenções públicas, recursos públicos. Então não há como nenhum hospital hoje deixar de cumprir este caminho de buscar esforços conjugados, não apenas porque é uma política de saúde pública que as entidades precisam respeitar, mas porque fundamentalmente há necessidade de avançar. E a Santa Casa, que tem uma dívida de mais de 300 milhões de reais, precisa do suporte da comunidade. Agora, o que a Santa Casa precisa internamente prover é exatamente conversar com os seus agentes, que é, na verdade, quem toca um hospital são seus funcionários, seus médicos, os seus prestadores, e encontrar os melhores caminhos. O que nós não podemos deixar é de assistir a Santa Casa. E quando eu digo assistir, eu digo na questão principal, que é de dar divulgação, que é de dar transparência às ações. Eu tenho sido recebido na administração da Santa Casa sempre quando tenho demandas que preciso desaguar. Muitas respostas eles ainda não têm, porque o problema é muito grave, vem de muito tempo, mas a Santa Casa precisa evoluir. Não há como um hospital referência deixar de evoluir. Essa semana, agora nós tivemos a informação por parte do HU, da FURG, de superlotação em algumas áreas, né, por conta exatamente desta demanda que o complexo da Santa Casa não consegue atender, né? Mas uma coisa que me preocupa, né? eu tenho andado pela volta do CCMAR, e até ontem eu constatei isso, é que aquele prédio novo do HU até agora não terminaram a obra e não entregaram. Que ali desafogaria os consultórios dentro do HU, né? Quer dizer, quantos anos está construindo aquele prédio lá? Não sei quanto. Muitos anos. Mausoléu que virou aquilo ali. Muitos anos. Né? E não terminou, quer dizer, aquilo ali no mínimo aumentaria em 20% a capacidade do nosso HU também. Né? E com a pandemia, com isso, com aquilo, teve problema na obra lá, fizeram tudo, só que até agora não foi aberto ainda. Hoje não tem como se falar isoladamente na Santa Casa, isoladamente no HU, não. O trabalho é em rede. Então, um hospital acaba sobrecarregando o outro. E aí o HU emitiu uma nota, nós somos um hospital de ensino. Essa é a nossa finalidade principal. Damos suporte SUS. Damos suporte SUS. Mas recebem o SUS do governo federal, do governo do estado e do governo e não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não. Então a sociedade precisa participar mais. Eu acho que a cobrança é saudável. E, em contrapartida, os gestores dessas entidades hospitalares precisam manter a população permanentemente municiada com informações, até para que a população não chegue lá e se depare com uma situação inusitada, como tem acontecido em função da precariedade. Então, o que nós precisamos é retroalimentar essas questões vinculadas ao atendimento do Sistema Único, de forma que a população não fique com um prejuízo maior ainda do que já tem suportado ao longo desses últimos tempos aí. A Santa Casa é nossa, é da população, e nós vamos continuar ajudando a Santa Casa. O nosso papel enquanto jornalistas é exatamente esse, ou seja, de municiar a população para que ela saiba o que está acontecendo por dentro, nos bastidores. Eu acho que isso é extremamente importante. Edson, quero agradecer a tua presença aí, nós já estamos há quase 24 minutos conversando. Né? E o tempo passa, né? O tempo passa. Impressionante. Mas eu quero te convidar um outro dia para nós pegarmos aí perto de um feriado, uma coisa, e nós trazer um debate, fazer um debate aí sobre vários assuntos do município, que eu acho que está importante. Nós temos aqui uns poucos colegas que fazem isso, e o Mix Café sempre se estila, desde que eu assumi aqui a apresentação e a produção, eu sempre tento trazer assuntos importantes do município, que eu acho que nós precisamos desse debate. Né? Nós fomos criados lá naquela turminha de 77, 78, que já trouxe isso de estilo, né, com o nosso registro profissional, e a gente sempre prega por isso. Eu acho que a transparência, a qualidade, eu briguei muito sobre a transparência da Santa Casa, esse dia eu cumprimentei o Renato vem amanhã ao Mix Café falar sobre como é que está a situação. Eu acho que é importante isso, nós temos que mostrar, né? Esse é o papel nosso. Nós somos intermediadores, né, Augusto? E você coloca bem. Nós temos um hábito, embora hoje o avanço
da internet, a rede mundial de computadores, ela está aí para isso, mas nós temos a essência da comunicação, que é aquela essência da verdade, da busca incessante da informação, trazendo as fontes, como vocês fizeram hoje aqui, procurando ampliar a questão da prestação do serviço militar com alguém que opera esse setor. Todos os setores são importantes. Alguns, como saúde, como o aspecto da segurança e tudo mais, eles se revestem de uma característica um pouco mais abrangente. Agora, todos eles são importantes e o nosso papel é como veículos que trazem ainda aquela essência dos veículos tradicionais da comunicação social. Na nossa época não se falava em fake news. Não era, mas sim, se tinha uma consciência do que era. Né? Exatamente. Então hoje a propagação de informações que fogem da verdade, ela é muito ampla e isso gera uma intranquilidade social. Hoje, se as pessoas têm informação, elas têm maiores condições de caminhar no terreno da cidadania. Se essa informação ela é sinuosa, ela é torta, se ela não é verdadeira ou se ela gera desconfiança, o cidadão passa mal. Não se consegue conviver hoje com a ausência de informação. Por isso é que o Mix Café tem se ocupado desses temas importantes, trazendo aqui as pessoas que têm respostas. A população está ávida por respostas. Então, eu cumprimento vocês e agradeço mais uma vez essa extraordinária oportunidade desse convívio maravilhoso aqui no Mix Café. Uma boa semana para ti. Boa semana. Você precisar, hein? Um abraço. Zambuja. Muito bem. Entrevista do dia estará postado na página da Estúdio Livre FM, também no nosso canal no YouTube. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida com outras informações. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Augusto Ferreira. Se ligue no Dance Music Club, um programa com novidades, informações e destaques do universo dance, com todos os detalhes e informações de cada um deles, os sons que são destaques nos Estados Unidos e na Europa, além do set list Dance Music Club, a virada de sexta para sábado, à meia-noite, e reprises às 22 horas no sábado, aqui na Estúdio Livre FM 98.5. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Venha fazer seu uniforme personalizado na Malharia Tesa. Aproveite seus ótimos preços em tecidos de qualidade. Malharia Tesa. Fone 3232-6668. WhatsApp 999-009292. E-mail malhariatesa@yahoo.com.br. Peça seu orçamento. Hoje em dia a gente tem que ser tudo e muito mais. Lá em casa sou pai, trabalho, cozinho, malho e assisto a séries. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Então aproveite. Assine 250 mega e leve 350, com um ano de assinatura Discover Plus incluso. Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. PC Motos e Documentações é a melhor opção. Carro apreendido, valor do guinche diárias. O PC resolve pra você. IPVA atrasado? Multas? O PC Documentações resolve pra você. Parcele nos cartões com ou sem entrada. Primeiro emplacamento, licenciamento, transferências, confecção de placas é com o PC Motos Documentações.